que é tão difícil perceber que alguém próximo está pensando em suicídio? Uhum. Existem sinais que são mais claros para identificar? Bom, primeiro que a gente, assim, não tão facilmente a gente percebe que a pessoa está pensando, porque aquilo que tem no meu pensamento você não tem ideia, Nunca. certo? Então, a gente tem na suicidologia sinais, que a gente chama de sinais verbais, diretos e indiretos, sinais comportamentais, diretos e indiretos. Vamos lá para o direto. Uhum, Verbais. Eu quero morrer. Eu não uhum. aguento mais, eu gostaria de ter um botãozinho que fizesse com que tudo acabasse. Isso já é uma manifestação e um sinal. Indireto, verbal. Daqui a pouco eu não vou dar mais trabalho. Eu vou deixar de ser um fardo. Eu vou deixar de ser um fracasso na vida. Opa, tudo isso você Uhum. precisa prestar atenção e fala um pouquinho mais sobre isso, tá? Você pensou em alguma situação em que você vá se fazer qualquer mal, mesmo que seja suicídio ou autolesão ou qualquer tipo de processo autodestrutivo? Sinal, Comportamental. comportamental direto, tá? A gente tem na Associação Brasileira de Psiquiatria, aquilo que eles chamam de 4Ds. Depressão, que eles colocam como o Uhum. primeiro, que está Sim. associado com os casos de suicídio, desesperança, desamparo e desespero, tá? Então, são os sinais comportamentais. A gente tem um sinal de alerta importantíssimo. Se uma pessoa tem um transtorno mental e uma tentativa prévia de suicídio, antigamente a gente falava de 50 a 60%, ela tentaria novamente. Hoje a gente fala de 100%. Então, a gente precisa realmente atentar para uma ressignificação de percepção a respeito deste problema, tá? Então, este sinal de alerta é o que realmente a gente precisa prestar atenção. Teve uma tentativa, tem um transtorno mental associado, bora, então vamos cuidar, né? Então, E vai ser cuidar uma pessoa que mesmo, a gente né? vai ter que ficar Porque tem gente realmente. que fala assim: "Não, já fez uma vez, tá-tá-tá, Não. nunca mais fez". Falei: "Não, mas aí Se não ressignifica o problema, porque lembra que o suicídio é um, né, um ato definitivo por um problema temporário, temporário". não é da noite para o dia que se para de pensar na morte. Por Ainda mais quê? se tem um transtorno mental Exato, associado. exato. Porque aí a gente tem, uma das características do comportamento suicida é o pensamento enrijecido. E quando a pessoa fica com esse pensamento enrijecido, tudo vira tudo ou nada, sempre ou nunca, Perde a vida ou flexibilidade. morte. Perde a flexibilidade, a Exatamente. criatividade, a espontaneidade, que a gente já conversou sobre isso. Isso quer dizer que a pessoa fica com um pensamento fixo, que o Schneidman ele vai falar de tunnel vision. Ou seja, no final Não do vê nada. túnel é, Exatamente, é a morte, exatamente. né, porque ela já vislumbrou. Agora, tem um sinal que eu, criei, porque eu sempre ouvi pessoas em luto falando, mas parecia que a pessoa estava tão bem. Isso é muito comum. E eu criei um sinal que é a falsa calmaria, tá? Porque quando eu estava fazendo o doutorado, eu estava primeiro estudo de, articulação de prevenção com pós-venção, tá? E eu tive vontade de reassistir um filme chamado Twister, que é sobre Twister. caça-tornados. Uhum. E eu falo: "Bom", e eu sempre sou muito intuitiva, eu falei: "Bom, vamos nessa, porque eu não sei o que que Vamos esse ver. filme É. tá querendo me ensinar". Bom, caça-tornados, eles começam a falar: "Por que que existem caça-tornados? Pra gente evitar o tornado? Não, Não. mas para eles olharem os sinais, para eles poderem, fazer um trabalho preventivo para que os danos e os impactos não sejam tão altos assim". Não é Redução isso? de danos, exatamente. Redução. E aí, então, eu não sou suicidologista e trabalho com a prevenção para evitar que um suicídio aconteça. Eu acho a coisa mais cruel você falar que um suicídio poderia ser evitado. Você não evita ninguém, nem nenhuma morte cá entre nós, que a gente já Uhum. falou sobre isso. Então, a prevenção ao suicídio não significa previsão nem evitação. Mas por que que a gente trabalha com os sinais? Para fazer o levantamento, né, destas situações. Voltando ao filme Twister. Quando eu assisti, tem uma parte que fica tudo calmo, Demais. demais. E as pessoas acham que o furacão, o tornado acabou. E elas saem das casas.
A gente não pode sair dessas casas porque é sinal que você está no olho do furacão. E eu falo, gente, é isso, eu vou nomear por falsa calmaria quando alguém que falou sempre para você que estava pensando em se matar, que teve um comportamento e uma tentativa prévia de suicídio, e ela fala, eu não vou mais me matar, você não precisa ficar meio despreocupado. Isso é a falsa calmaria. Por quê? Porque como ela tem um pensamento enrijecido, ela vai fazer de tudo e um pouquinho mais para que ela não seja interditada no ato dela de se matar. Perfeito isso que você está falando. Eu perdi apenas 2 pacientes na vida, né? E 2 pessoas muito, muito queridas. E uma delas era uma paciente que eu já vinha acompanhando há uns 8 meses, e aquela coisa do pensamento rígido de vou me matar, vou me matar. Tanto que 15 dias antes, eu saía do consultório, eu comecei a fazer assim, vou jantar todos os dias na sua casa. Sabe aquela coisa? Uhum, A família, uhum. e falei, não quero ela sozinha, tudo, Perfeito. tudo. Aí, enfermagem, pá. Falei, não deixe sozinha de jeito nenhum. Porque ela começou a ficar, ai, que maravilha, eu agora sempre estou te esperando, olha, comidinha, eu estava achando bom demais. Aí, o que aconteceu? Quando, um dia, os filhos foram para a escola, parará, deu um jeito de, tipo assim, pediu o chofer para fazer não sei o quê, pediu não sei quem para fazer não sei quem, papapá, e ninguém se deu conta que todos foram jogados em Uau, tarefas. tudo planejamento, né? Olha, Ficou a pessoa e a enfermagem. Só que tem que ir na enfermagem, vê isso aqui para mim, parará, papapá. Quando foi ver, se jogou. Mas sabe quando você chega e fala assim, gente, tinham 8 pessoas naquela casa. 8 pessoas conseguiram se cegar e fazer, tá, então vou fazer isso. Tá. Não, porque tá tão... E tinha ido no cabeleireiro na véspera. Então mas tava você todo mundo imagina. achando, tipo assim, nossa, tá super melhor. E papapá. Coisa tão, assim, uma pessoa muito querida, mas muito querida mesmo. Mas você acredita que me deixou uma carta me eximindo de qualquer culpa? Olha lá. Você não tem noção do que aquilo me desabou. Tipo assim, caramba, de alguma maneira, eu não sei por quê, porque quando tem o suicídio, nós psiquiatras somos Sim. investigados. É Nós psicólogos natural também, que a né? gente vá prestar um Claro. depoimento, é natural. Me eximindo de qualquer coisa. Assinado, tinha feito o documento, registrado em cartório, Olha isso. 5 dias antes. Então é o planejamento. Olha, a calmaria, você está A falando falsa calmaria, Bia. A falsa calmaria. Quando a gente entende que o suicídio não é da conta de quem fica. Isso é muito difícil, tá? Porque a gente acha, e eu acho que também é um ato também de uma estratégia que essa pessoa está trazendo. É uma comunicação, Uhum. tá? E isso também, ao mesmo tempo que a gente traz culpa, porque a gente acha que a gente é Sim, responsável pela claro. vida do outro. Mas olha o que generoso que ela fez com Não, em você, algum né? momento, minha primeira reação foi, meu Deus, onde eu falhei? Depois eu falei, gente, mas teve esse cuidado. Como é que pode? Generosa. Porque ela. Mas era uma pessoa Mas é. extremamente Pois é. generosa. Porque, então, isso é bacana que a gente está falando. A morte por suicídio nunca pode ser confundida com a história da pessoa. Exatamente. Tá? Foi aquele ato. Aquele momento que a gente chama de acting out. Não tirou toda a história. a história Quem de uma ela pessoa é. linda, maravilhosa, generosíssima, né? E ela foi generosa com você, te isentando, inclusive, da culpa, né? Colocando, inclusive, registrado em cartório. Então, por isso que eu acho que, assim, a gente precisa entender que uma pessoa, ela não é o ato final da vida dela. Né? É o livro inteiro, não é o último capítulo. Exatamente, né? Exatamente. E aí, então, a gente tem o sinal comportamental que é importante falar. De repente eu falo para você assim, a gente tem uma amizade, eu falo, Bia, eu vou te deixar os meus livros, que são as coisas mais preciosas da minha vida, sabe? Então, quando eu estava com a inflamação cerebral, eu me vi escrevendo na contracapa pro meu marido dar
depois da minha morte, porque eu achei que eu ia Sim, morrer. que já era. Né? Isso também é importante. Se de repente eu começo a doar as minhas coisas, arrumar as pendências, fechar a conta de banco, começar a procurar religiões, e eu nunca acreditei em nenhuma religião, a pessoa fica procurando fé e esperança fora, tá? Você E eu me acredita na lembro, espiritualidade, né? sim, Na fé. na fé, mas a Exatamente. pessoa começa a procurar religiões. Eu me lembro da minha mãe indo em todas as religiões e me levando em todas as religiões, Bia. Tá? Isso também é um sinal comportamental. Sim, porque você está procurando fora. Fora. O que você não está conseguindo Exato. organizar dentro. Exatamente. A gente também tem, assim, resolver as pendências e fazer seguro de vida. Tá? A gente tem também algumas situações em que, por exemplo, eu ligo para você e você é uma pessoa que realmente é muito importante e eu vou falar para você que eu me lembrei daquilo que você fez e eu quero te agradecer imensamente. Isso é um sinal, tá? Agora, como é que a gente, como é que é perceber, e eu concordo com isso, por que é tão difícil perceber que alguém próximo... Difícil. É difícil, gente, porque muitos suicídios, as pessoas não vão dando pistas. Tem muitos que não dão nenhum sinal. Nada. Então, assim, a gente não tem bola de cristal. E é muita onipotência, né? Como você falou, a verdade foi com a pessoa. Exato. Porque aquele momento que também é uma das características da Organização Mundial da Saúde, do comportamento suicida, que é a impulsividade, que a gente chama de acting out. Exatamente. A pessoa reage frente àquele desespero, aquela situação que te deu o sofrimento sem sentido e que esse momento a gente não está lá. Por mais que a pessoa tenha planejado, a gente não está lá naquele momento. Porque aí, então, a gente começa a entender que o suicídio é um ato único e exclusivo da pessoa que se matou. Sim. É tão redundante isso, mas é tão difícil da gente entender. De aceitar também. Mas a gente tem que aceitar. No final, é um ato daquela pessoa. Que não tem nada a ver com a gente. A gente acha, lógico, porque quem é pessoa em luto acha, porque a culpa também é uma potência impotente. Exatamente. Né? Porque não leva a nada. Não vai levar a nada, mas a gente sente culpa. Exatamente. Né? Potência impotente. Adorei essa definição de culpa. Se você tem diagnóstico de TDAH e acha que recebeu uma sentença negativa para o seu futuro e vai sofrer a vida toda, calma. Eu tenho uma coisa para te falar. Eu também recebi esse diagnóstico na minha vida já na fase adulta, apesar de ter todos os sintomas desde criança. E hoje eu tô aqui para dizer que não é uma verdade. TDAH não é uma sentença de fracasso. E assim como eu encontrei o caminho para lidar com o meu cérebro e alcançar objetivos pessoais e profissionais como os que eu tenho e atingi hoje, você também pode. Eu gosto de falar que o cérebro TDAH é um tipo de motor de Ferrari, que se tiver um piloto à altura, pode alcançar destinos inimagináveis e maravilhosos. Basta você saber pilotar. A nossa Black Week já começou. E adivinha? O curso Mentes Inquietas Superando o TDAH está com descontão de 34%. Então corre, clica no link que está aqui embaixo para garantir a sua inscrição. Eu estou esperando você lá.